gente, muitos trabalhadores estão de férias, né? Ou ainda vão tirar uns dias de férias aí de descanso. Esse é o nosso assunto dessa tarde, porque esse assunto com certeza sempre rende aí várias dúvidas, principalmente entre os funcionários. Então esse é o nosso bate-papo dessa tarde, né? Estou com a advogada, né, Tatiana Orlandi, ela vai estar aqui tirar nossas dúvidas e, é claro, as dúvidas de vocês aí de casa também. Meu lugar, boa tarde. Bem-vindas aqui ao nosso Ver Mais novamente. Já estava com saudade já, né? Faz um bom tempinho que não nos vemos, né? Obrigada pela casa nova, né? Eu que agradeço. Aí, ó, viu? Ela tomou indo banho de chuva, gente, para vir aqui para tirar nossas dúvidas, né? Porque a chuva lá fora tá nervosa. Mas eu queria que você começasse, Tati, explicando pra gente, né? Quando a empresa decide ela tirar férias coletivas, como deve funcionar isso? Como que o acordo que tem ali com os funcionários? Na verdade, esse processo é um processo que depende muito da decisão da própria empresa, né? Então, se a empresa entende que é vantajoso para ela tirar o momento de férias coletivas, ela estabelece o prazo, o tempo que ela tem para que ela vai estabelecer esses dias de férias coletivas e vai organizar a gestão dos funcionários todos no período como se fosse as férias normais dos funcionários. Com a diferença de que aqueles funcionários que ainda não têm direito às férias ou que não teriam, mesmo com o tempo ali efetivo, não teriam direito às férias, por exemplo, foi recém-contratado e ainda não teria nem dias suficientes para a contratação, eles vão ser considerados como licença remunerada, né? Ele não vai estar no período de férias. Mas o procedimento, na verdade, ele depende única e exclusivamente da decisão da empresa, da gestão da empresa para as férias coletivas, né? E assim, quais são os direitos e deveres dos funcionários em caso de férias coletivas, então? Porque, daí, como você falou, tem que ter um acordo ali, mas tem os direitos e deveres também, né? Os direitos e deveres do funcionário, nesse caso, eles vão ser os mesmos da situação individual, né? Então, naquele período, a empresa tem que fazer o comunicado previamente de que vai tirar, né, os dias que ela estabeleceu. São 15 ou 30 dias, que às vezes eles fazem cortados isso, também, exatamente. Né? Eles vão estabelecer qual o tempo das suas férias coletivas, vai se comunicar previamente, fazer os pagamentos da remuneração proporcional, a remuneração devida de férias proporcional tem que ser sempre paga 2 dias antes de início das férias, tem que ser feito todo o pagamento e a comunicação das férias previamente, 30 dias, então tudo isso é um procedimento normal para isso. E durante o período das férias coletivas, o funcionário não pode ser demandado, né? Então, é um momento de que ele não pode ser chamado pela empresa, nem desenvolver nenhum trabalho nesse período. Tatiana, e assim, as férias coletivas, elas entram para a contagem de férias individuais? Sim, com certeza. É descontado no período, né? Então, para cada ano de serviço, o funcionário tem 30 dias, então nesse período das férias coletivas, ele vai ser descontado daquele período que ele vai ter. Se o funcionário ainda não tem 30 dias de direito, por exemplo, a empresa fez o que é mais comum, normalmente final de ano, 10 dias de férias coletivas, né? Esses 10 dias são descontados, o funcionário tem, os 20 dias restantes ele vai tirar em outra época, em outro momento que ele teria direito, por exemplo. E sobre o recesso, Tatiana, qual que é a diferença entre o recesso aí? O que muda isso para o trabalhador também? Porque a gente até estava vendo que no ano de 2023 vai ter bastante recessos, aí vão ter os feriados também. Como funciona essa parte? O recesso, ele não é obrigatório para a empresa seguir, né? Então, é uma liberalidade da empresa seguir. Então, vamos dizer, o feriado é na quinta-feira, ocorre em algumas situações que a empresa estabelece que na sexta vai ser feita recesso, né? A gente brinca que é a emendar o feriado, né? Aí é uma liberalidade da empresa, ela pode optar em fazer ou não. E se ela optar em fazer isso, essas férias elas não podem ser descontadas, esse recesso, melhor dizendo, não pode ser descontado do funcionário, de horas e nem nada, ele não pode nisso. Mas é uma opção da empresa para esse tipo de situação. Pode ou não pode acontecer, mas é uma escolha da empresa.
Até eu ia te perguntar isso mesmo, sobre a empresa, se ela poderia descontar esse recesso aí do banco de horas também, não? Não, a princípio não, a não ser que haja alguma liberalidade. Se a escolha é da empresa, não pode, a não ser que o empregado tenha uma troca lá de informações com ele, que pediu folga naquele período, aí depois a empresa resolveu emendar, alguma coisa nesse sentido. Aí tem que ter uma tratativa entre eles, mas a princípio não. A gente sabe que até na época de eleições também os funcionários ficam com aqueles dias em haver também, mas isso aí tem que ser negociado com o patrão, né? Isso, daí é o período que a gente chama das folgas, né? No caso, a gente, quando tem esse banco de horas extras mesmo, o funcionário vai tratar com o patrão qual a melhor época, qual o melhor momento, entre o que o funcionário precisa e o que a empresa também demanda, né? Tem que ser uma troca aí, né? E já as férias individuais, quando que o trabalhador pode tirar essas férias? Qual é o prazo que ele tem para tirar também? As férias, a lei determina, a gente fala em 2 períodos, né? Existe o período aquisitivo, que é o tempo em que o empregado tem para trabalhar para ter direito a 30 dias. Então, o funcionário, ele só vai ter direito às férias após trabalhar 360 dias, ou seja, 1 ano. Após ele fechar 1 ano de trabalho, ele tem 30 dias de direito das férias. Só que a partir do momento que ele completa 1 ano de trabalho, a empresa tem mais 1 ano para conceder as férias, porque o período da concessão de férias é um período de escolha da empresa e não do funcionário necessariamente, que às vezes até os funcionários têm uma certa dúvida, mas eu gostaria. A empresa que vai organizar isso de uma forma. Por vezes fazem acordos entre a vontade do funcionário e da empresa, mas nem sempre é possível, né? Então a empresa vai escolher pela melhor data dela, mas ela tem um prazo de 1 ano após, a gente fala, o período concessivo após o período aquisitivo. Então, entre aspas, da entrada do trabalho até o último, você levaria até 2 anos para você poder ter as primeiras férias, né? 1 ano e 11 meses para não ter problema para a empresa, porque se a empresa atrasar mais do que isso, ela vai ter que fazer o pagamento dessas férias em dobro todo, né? Se ela não conceder o período de férias nesse período aí de 1 ano pós o período aquisitivo, ela vai ter que fazer pagamento em dobro, tem uma série de punições para a empresa que é complicado. E o funcionário, assim, ele pode dividir ou vender as férias deles também? Pode. Hoje a legislação, ela permite, ela já permitia anteriormente, agora ela aumentou o prazo, né? Então você pode dividir as férias em até 3 períodos, né? Então você tem que, sendo que o mínimo é de 5 dias e tem que ter um período de 14 dias. O restante a empresa e o funcionário podem dividir e se organizar, né? Ficar em 2 períodos de 7 dias e tudo mais, mas durante 1 ano pode fazer essa concessão. E assim, quais que são os direitos do trabalhador antes das férias, essa negociação? Porque você disse que ele tem que receber também antes das férias. A gente sabe que quando tira as férias, você recebe um pouquinho a mais, mas também depois quando volta, você fica um mês aí sem receber, né? Essa é uma confusão, muitas vezes, falar, vai receber a mais. Sim, recebe um pouco a mais nas férias, mas quando volta não tem, né? Porque a lei, ela determina que o que tem que ser pago a mais em termos de férias é o que a gente chama de 1/3 constitucional. Ou seja, é 1/3 do salário a mais que a Constituição Federal determinou que tem que ser pago. Isso é um valor adicional que se paga para as férias. Mas, no momento da concessão, então, por exemplo, eu vou sair de férias dia 20 de janeiro. Eu tenho que receber 2 dias antes este valor e nesse valor, além do 1/3 de férias, eu vou receber o valor do salário que eu teria para receber lá na frente. Então, vamos imaginar que o período seria de 20 de janeiro a 20 de fevereiro. 20 de fevereiro eu iria receber meu salário novamente. Eu vou antecipar esse salário, a empresa vai antecipar esse salário, vai fazer esse pagamento dia 18 para que eu receba. E lá em fevereiro, quando eu retornar, eu não recebo. Só vai receber em março. Exatamente. Tem que gerir muito bem os salários dessas épocas. Trabalhar muito bem, porque às vezes você está contente uma época e depois vai sofrer na outra, né? E sobre o salário após as férias individuais, como que ele deve correr? É nesse prazo mesmo, né? 30 dias depois exatamente. Logo depois, daí entra no período normal de recebimento, né? Então,
tem que ver quando que a empresa paga normalmente seus salários, né? Então, quinto dia útil, exatamente. Aí a organização da empresa. A empresa trabalha e paga sempre no quinto dia útil? Sim, quando ele retornar, ele vai receber no quinto dia útil daquele mês o que tiver para receber. Se não tiver, vai ser daqui a 30 dias, né? E quem tem contrato intermitente, ele tem direito às férias também? Tem. O contrato intermitente é uma inovação até e tudo mais. Ele tem uma forma, sim, de recebimento, só que tem direito aos 30 dias de pagamento também, após o recebimento, após vencido um ano de trabalho. Mas o recebimento, ele é feito em cada ato, porque o contrato intermitente ele exige que o empregador ele já pague na hora de fazer o pagamento de cada dia, na diária ou mensal, como é que vai ser feito o contrato, ele pague já todas as verbas, inclusive as férias futuras, né? Então ele já vai ser paga proporcionalmente. Então o trabalhador vai ter direito aos 30 dias, mas não vai receber nada diferenciado por isso, porque ele já fez o pagamento disso no dia a dia quando foi pago. É um contrato diferenciado. E assim, a gente sabe que os empregados domésticos, elas têm uma pequena diferença, né? Então, quem é empregada doméstica, ela tem alguma alteração sobre as férias ou não? Não, não. Essas diferenças da empregada doméstica, na verdade, nós tínhamos antes ainda de 2015, tinha muita regulamentação diferente, em que a empregada doméstica perdia certos direitos, ela não tinha certos direitos. Hoje ela foi igualitária a situação, então é a mesma regra, vai ter os mesmos direitos, a mesma forma de pagamento, os mesmos direitos de 30 dias. Se você não, por exemplo, não trabalhou 30 dias, mas vai ser demitido, você tem que receber as férias proporcionais, que a gente chama, que é o período, o pagamento de férias proporcionais, isso de forma igualitária, tanto empregador urbano, empregador rural ou doméstico, todos da mesma forma. Então é importante ficar atento a isso. Mas olha, o telespectador está interagindo com a gente também. Vamos lá que tem perguntas. Tatiana, o trabalhador se machucou e teve a ponta do dedo amputada. Ele tem direito a ser indenizado? A Márcia que mandou essa pergunta. Tem, depende do machucado, né? Vamos analisar. O que é esse machucado? Isso foi decorrente de um acidente de trabalho? Aí sim pode vir a ser definido que tem uma necessidade, um direito de ser indenizado. Mas o valor, e isso é importante de ser ressaltado, que essa indenização ela vai depender, né? Ela vai depender, acaba entrando numa ação judicial. Também, né? Vai ser uma ação judicial, então se vai o juiz exigia muito ali. E se isso vai dar uma debilidade, não vai dar debilidade, vai causar algum dano ou não. Então isso aí depende de ação judicial, não é uma coisa que o empregador vai lá e indeniza, depende de uma ação judicial e é bem relativo. Mas ressaltando, né, o machucado ele tem que ser decorrente de acidente de trabalho, porque se for alguma coisa extra ao trabalho, o empregador não tem responsabilidade nenhuma. E com que ele trabalha também, né, Tatiana? Se é cortante e tal, de repente não é e cortou de um outro jeito. Então, tudo isso aí é importante procurar entender isso também, como que foi o machucado ali. Mas a gente estava falando das férias ali, mas peraí, acho que tem mais pergunta lá. Tatiana, qual é o direito de um funcionário com 16 anos de idade que trabalhou há 6 meses sem registro e foi demitido? É a Leia que mandou essa pergunta. Nesse sentido vai ser, no caso da demissão, trabalhou 6 meses, tem direito à demissão, ele tem a mesma forma de direitos. Então vai ter lá 13º proporcional, férias proporcional e tudo mais. Eu não me perdi um pouquinho na pergunta, falou, eu não sei se teve registro ou não teve registro na carteira, ela acho que não entrou nesse mérito, né? O fato de ser menor de 16 anos entra, porque assim, teoricamente estaríamos com uma questão de ele teria que ser menor aprendiz no máximo, ele não poderia ser contratado, menor de 16, né? Então tem a regra aí sobre isso. Mas aí a gente analisa em termos de infrações administrativas, que a empresa pode arcar alguma coisa, mas isso não tira os direitos do funcionário iguais a qualquer outro tipo de trabalhador, né? Independente de ser menor de idade, né? Podendo a empresa sofrer sanções por estar contratando irregularmente menores de idade. Né? Mas foi registrado, com certeza tem todos os direitos ali também. Por isso que é importante ficar atento às leis, conversar com o advogado, conversar com o empregador também,
para ter isso aí. Mas, Tatiana, gratidão, obrigado. Imagina, Venha mais vezes muito aqui. Eu vi que obrigada. eu sugiro várias perguntas ali também. Pois Vamos é. voltar, né? Vamos Abrir esse conversar. espaço para vocês aí de casa também. Se vocês querem outros assuntos ligados também à advocacia de trabalho, mande pra gente que a gente chama a advogada Tatiana Orlandi. Eu vou deixar o Insta dela ali também. Vocês podem interagir com ela. Gratidão, Ótimo. obrigado. Obrigada. Para um muito retorno aí para obrigada. Toledo. Imagina, Tá bom. muito Obrigadão. obrigada. Bom, vamos para o intervalo então?